Então, Margot Robbie e Jacob Elordi passaram meses se chamando de obsessão mútua e dizendo a cada entrevistador que os ouvia que eram codependentes no set. E agora Jacob se tornou público com Kendall Jenner. A internet está perdendo a cabeça coletivamente e Margot tem algo a dizer sobre tudo isso. Em 11 de abril de 2026, o primeiro fim de semana de Coachella, algo aconteceu em uma festa que enviou todo o mundo de fofocas de celebridades para uma espiral. Justin Bieber tinha acabado de fazer seu set de Ed Líder no festival e o verdadeiro show aparentemente começou em sua festa após o show. Múltiplas testemunhas oculares procuraram a conta de fofocas Deus Moi. Várias fontes contaram ao Deus Moi que Jacob Elordi e Kendall Jenner estavam se beijando um ao outro na festa após Bieber, se beijando na frente de outros participantes da festa. Agora, se você sabe algo sobre Kendall Jenner, você sabe que ela não é do tipo que coloca sua vida amorosa em exibição. A supermodelo de 30 anos é conhecida por manter sua vida romântica privada. Apesar de viver sob escrutínio, ela postou um vídeo do TikTok de Coachella com seus amigos e sua irmã Kylie, mas não havia sinal de Jacob no clipe. Clássico Kendall, mas o gato já tinha saído da bolsa. Os rumores do romance do casal começaram primeiro depois que foram vistos juntos no festival com fãs observando seus movimentos. As mídias sociais entraram em modo detetive completo. As pessoas estavam rastreando onde ficavam durante o set de Bieber, analisando gravações de vídeo, puxando capturas de tela, conectando pontos, e então a bomba maior caiu. Uma fonte contou ao Daily Mail que o modelo e o ator de Euphoria eram um casal desde fevereiro. Isso não era um caso de Coachella. Isso estava acontecendo há meses sob os narizes de todos durante toda a turnê de imprensa de Wuthering Heights, durante cada entrevista em que Jacob Elordi sentou ao lado de Margot Robbie e lhe disse que ela era o centro do universo dele. Essa percepção é o que fez a internet explodir porque Jacob Elordi e Margot Robbie tinham acabado de passar os primeiros 3 meses de 2026 em uma das turnês de imprensa mais comentadas em memória recente. Eles disseram coisas um sobre o outro que fizeram as pessoas ficarem de boca aberta e o tempo todo, aparentemente, Jacob estava vendo quietamente Kendall Jenner. Então, quem é Jacob Elordi e como ele acabou no centro do triângulo amoroso mais complicado de Hollywood? Jacob Elordi nasceu em 26 de junho de 1997 em Brisbane, Austrália. Ele emergiu pela primeira vez sob os holofotes públicos como o homem principal da série de filmes The Kissing Booth da Netflix, em que atuou ao lado de sua eventual namorada Joy King. Aquele filme de 2018 tornou um nome familiar entre públicos mais jovens praticamente da noite para o dia. Mas foi um papel que ele mais tarde se distanciaria à medida que amadurecia como ator. Ele mais tarde se juntou ao elenco de Euphoria da HBO e supostamente se envolveu em um breve romance com a colega de elenco Zendaya. Os dois foram fotografados se beijando em Manhattan e fontes na época disseram que eles tinham sido inseparáveis por meses, embora nenhum deles jamais confirmasse o relacionamento publicamente. Depois que as coisas terminaram com Zendaya, que encontrou seu fim com Tom Holland, Elordi e a modelo Kaia Gerber geraram rumores de namoro em setembro de 2020 depois de serem fotografados em um encontro no Nobu em Nova York. Kaia é filha de Cindy Crawford e Jacob supostamente conquistou seus pais famosos. Uma fonte contou a People que Jacob é muito doce com Kaia e que Cindy e Hunt também aprovam Jacob. Mas em novembro de 2021, esse relacionamento também chegou ao fim com o Page Six descrevendo o término como amigável. E então veio Olivia Jade Giannulli. Apenas um mês depois que Elordi e Gerber se separaram, o ator saltou para um relacionamento com Olivia Jade Giannulli, a influenciadora e filha da atriz Lori Loughlin, que ganhou notoriedade durante o escândalo de admissão faculdade de 2019. O que se seguiu foram 4 anos do relacionamento de celebridade mais exaustivo, ligado e desligado em memória recente. O ator namorou Olivia Jade Giannulli intermitentemente de 2021 até 2025. Eles terminavam, voltavam, terminavam novamente. Relatórios mostram que eles terminaram brevemente em agosto de 2022 apenas para reavivar sua conexão com férias europeias e reuniões familiares. Entre uma de suas pausas, Elordi namorou brevemente Bianca Finch enquanto fazia uma pausa com Giannulli em 2023. Então ele voltou direto para Olivia Jade. Após uma separação no verão de 2025, ela expirou nas asas enquanto Elordi caminhava no tapete vermelho no Toronto International Film Festival em setembro. Ela estava lá quando ele estreou Frankenstein, apoiando das laterais como sempre tinha feito. Embora uma fonte interna tenha contado à People no próximo mês que o casal estava completamente acabado, eles foram avistados novamente juntos em janeiro apenas para uma fonte em fevereiro insistir que seu relacionamento tinha terminado para sempre. Esse término de fevereiro é interessante porque, de acordo com relatos, é também mais ou menos quando Jacob começou a se relacionar com Kendall Jenner. O cronograma é apertado, muito apertado. Enquanto isso, a carreira de Jacob estava atingindo alturas extraordinárias. Ele recebeu uma indicação ao Oscar por Frankenstein, o filme de Guillermo del Toro onde ele interpretava o monstro com vulnerabilidade assustadora. E ele foi escalado ao lado de Margot Robbie em Wuthering Heights de Emerald Fennell, interpretando Heathcliff para sua Catherine. É aí que as coisas ficam muito interessantes.
Quando Wuthering Heights foi lançado em 13 de fevereiro de 2026, o filme em si foi um evento cultural massivo. A reinterpretação da cineasta Saltburn Emerald Fennell do romance clássico de Emily Bronte estrelava Margot Robbie como Catherine Earnshaw e Jacob Elordi como Heathcliff, e a antecipação tinha sido construída por mais de um ano. O primeiro trailer do filme chegou em setembro e tinha sido criticado por tudo, desde o guarda-roupa anacrônico até seu erotismo aberto. Mas nenhum dos discursos sobre o filme poderia se comparar à tempestade que veio da turnê de imprensa de Margot e Jacob. Começou com uma entrevista do Fandango no final de janeiro. Robbie admitiu ter se tornado codependente de seu colega de elenco Elordi. Ela diz que é sempre aquela pessoa que fica devastada quando um trabalho termina e que desenvolveu esse apego a Jacob rapidamente. Então ela descreveu como desde os primeiros dias no set, ele se posicionaria em sua órbita. Ela se lembrou: lembro-me dos primeiros dias no set, ele estaria sempre na vizinhança onde eu estava, mas como em um canto observando. Quando Fennell foi perguntada se ela disse a Jacob para fazer isso, a diretora respondeu: eu não o pedi para fazer isso. Na verdade, tive que pedir a ele para sair. Robbie continuou, explicando que tinha ficado tão acostumada com a presença de Elordi que começou a procurá-lo quando ele não estava por perto. Ela disse que se sentia bem perdida, como uma criança sem seu cobertor ou algo assim. E Jacob combinou sua energia completamente. Ele chamou sua dinâmica de obsessão mútua e disse: independentemente do enredo ou roteiro, se você tiver a oportunidade de compartilhar um set de filme com Margot Robbie, você vai garantir que está dentro de 5 a 10 metros o tempo todo. Ele falou sobre observar como ela bebe chá, como ela come sua comida, esperando pelo momento em que a performance se desmoronaria. E nunca acontece, ele disse. Ela é apenas uma atriz de elite. As revelações continuaram se intensificando. Em uma entrevista do Today em 30 de janeiro, eles revelaram que a diretora Emerald Fennell tinha entrado em seus camarins e construído santuários. Robbie explicou: Emerald entrou em nossos camarins e fez um santuário um do outro em nossos camarins. Ela os descreveu como desequilibrados e hilariantes com mechas de cabelo, fotos, velas. O dela era um santuário de Jacob e ele tinha um santuário de Margot. Fennell, de acordo com Robbie, estabeleceu o padrão para como intenso eles deveriam levar o romance dos personagens e então eles continuaram tentando atender ao padrão. Então havia os anéis correspondentes. Robbie tinha anéis correspondentes feitos para si mesma e Elordi. A designer Ceci Fini Hughes confirmou à British Vogue que os anéis apresentavam 2 esqueletos entrelaçados na pose do icônico pôster do filme com a citação de Bronte gravada neles. Ao redor dos esqueletos no anel estão as palavras de Bronte: seja qual for o que nossas almas são feitas, a dele e a minha são iguais. E em uma conversa com a British Vogue, Robbie se lembrou de sua experiência filmando com Elordi, admitindo que algumas de suas cenas íntimas a deixavam se sentindo fraca nos joelhos. Ela falou sobre uma cena em que Heathcliff a levantava sem esforço com um braço e outra em que ele protegia seu rosto da chuva. Esses gestos românticos antigos, ela disse, eram do tipo em que as mulheres costumavam se apaixonar. Agora, o elefante na sala. Margot Robbie é casada. Ela se casou com Tom Ackerley, seu parceiro produtor, e repetidamente falou sobre quanto ela ama ser sua esposa. Uma vez ela disse: ser casada é na verdade o máximo. A vida ficou muito mais divertida de alguma forma. Mas os comentários sobre Jacob fizeram as pessoas esquecerem completamente sobre isso, especialmente quando ela fez aquele comentário agora infame do tapete vermelho sobre a data de lançamento do filme no Dia dos Namorados. Ela disse que gostaria de ver o filme com seu marido ou quem quer que seja. Fãs agarraram aquelas duas palavras, ou quem quer que seja, e correram com isso. As piadas vieram derramando. As pessoas comentaram coisas como: meu marido, ou Jacob Elordi, ou quem quer que seja. As coisas ficaram ainda mais desconfortáveis em público quando especialistas em linguagem corporal começaram a intervir. Em um evento onde Margot apareceu com seu marido Tom Ackerley e Jacob Elordi, um especialista disse que a linguagem corporal de Ackerley mostrava o mais fraco sinal de um pedido de ajuda. O especialista observou que Tom não estava posando ao lado de sua esposa, que muito poucos, se é que havia, homens poderiam vencer em frente a Jacob e que a pose parecia um pouco cruel. Então, essa era a atmosfera que se dirigia para a primavera de 2026. A internet inteira pensava que Margot Robbie e Jacob Elordi tinham algo acontecendo em mente, alimentava cada única chama. Enquanto Margot e Jacob dominavam as manchetes de entretenimento em janeiro e fevereiro, algo estava acontecendo silenciosamente no fundo que ninguém viu vindo. Kendall Jenner e Jacob Elordi estavam supostamente em um relacionamento por vários meses antes de sua primeira aparição pública juntos. As raízes dessa conexão se estendiam mais longe do que alguém percebeu. Elordi estava entre os convidados do aniversário de Jenner em 2022, quando ainda era mais conhecido por nunca cruzar qualquer linha romântica.
A mudança de amigos para algo mais supostamente aconteceu por causa de uma pessoa em particular, Kylie Jenner. O relatório sugeriu que Kylie Jenner desempenhou um papel em reunir os dois. Aqui está como aconteceu. Durante a temporada de prémios 2025-2026, Kylie foi uma constante em cerimonias e festas porque seu namorado Timothée Chalamet foi indicado para Marte Supreme. Jacob Elordi também estava fazendo as rodadas, indicado para Frankenstein. Isso colocou Kylie e Jacob nas mesmas salas, nas mesmas mesas, nas mesmas festas uma e outra vez. De acordo com pessoas internas, Kylie estava perto de Jacob muito durante a maratona da temporada de prêmios de Timothée, porque Jacob foi indicado para Frankenstein e Timothée foi indicado para Marte Supreme. E Kylie aparentemente saiu impressionada. A pessoa interna disse, Kylie o apreciava e pensava que seria bom para Kenny. Então, ela era como, garota, vá em frente. Namora este cara já. E não era apenas uma sugestão casual. Relatórios indicam que Kylie é a irmã alfa e empurrou Kenny para começar um romance com Jacob porque ela queria configurar encontros duplos com Timothée. Ela queria que os quatro estivessem juntos. Ela queria noites de encontros duplos. Mas Kendall não pulou logo. Foi alegado que Kendall inicialmente hesitou porque não tinha certeza se queria mantê-lo na zona de amigos ou não. Essa hesitação é notável. Afinal, o último relacionamento público de Kendall foi com Bad Bunny. E eles namoraram por menos de um ano antes de terminar em dezembro de 2023. Antes disso, ela estava em um relacionamento com Devin Booker por 2 anos, de 2020 a 2022. Ela também esteve romanticamente envolvida com Ben Simmons, Blake Griffin, Adollara B. Rock e R. Styles, uma longa lista de homens de alto perfil. E cada relacionamento terminou publicamente. Você pode entender porque ela poderia hesitar antes de pular para algo novo com ainda outra pessoa famosa. Mas Kylie, descrita por fontes como tendo energia Leo dominante em comparação com a natureza mais casual de sua irmã mais velha, empurrou através da hesitação. E eventualmente funcionou. A fonte revelou que os primeiros encontros de Jenner e Lorde aconteceram em sua mansão de Beverly Hills. A casa de Kenny é onde todas as festas acontecem. Muita ação lá. Então, os 4 ficaram próximos lá, eles disseram. E Kenny descobriu que ela acabou clicando com Jacob. Havia química. O cronograma é significativo. Uma fonte contou ao The Daily Mail. Eles eram um casal desde fevereiro. Isso significa que quando Jacob estava sentado em frente a Margot Robbie em 30 de janeiro, contando sobre sua obsessão mútua e seus santuários compatíveis, ele estava prestes a começar a ver Kendall, ou estava já nos estágios muito iniciais disso. Quando a estreia de Paris de Wuthering Heights aconteceu em 2 de fevereiro, onde Jacob famosamente inspirou por Margot e a ajudou a subir no palco, segurando sua mão no vestido, a internet ficou impressionada. Mas nos bastidores, sua atenção romântica aparentemente estava se virando para outro lugar. Eles começaram a levantar sobrancelhas publicamente em março depois de serem fotografados juntos na festa dos Oscars da Vanity Fair. Na época, ninguém fez muito disso. 2 pessoas famosas conversando em uma festa que toda pessoa famosa no mundo estava frequentando. Mas olhando para trás, pessoas internas dizem que eles já estavam juntos naquele ponto. Então veio Coachella e qualquer pretensão de sigilo evaporou na pista de dança da festa pós-Bieber de Justin. Jacob também foi avistado recentemente em uma cafeteria em Santa Barbara, que fica perto do rancho de Jenner, onde ela passa a maior parte do tempo. Eles não foram vistos juntos naquele momento em particular, mas fãs já tinham conectado todos os pontos. A trilha de evidência era esmagadora. Por semanas após Coachella, Margot Robbie não disse nada sobre a situação de Kendall. A internet especulou selvagemente. Algumas pessoas brincavam que ela tinha sido descartada. Outros construíram narrativas elaboradas sobre como ela deve estar devastada. Memes inundaram Twitter e TikTok comparando-a com uma mulher desafiada. Era, por qualquer padrão, absurdo. Margot Robbie é uma mulher casada feliz promovendo um filme, mas essa é a natureza da cultura de celebridades em 2026. Os comentários de codependência tinham criado uma percepção que era quase impossível de desfazer. Quando ela disse que estava fraca nos joelhos, quando ela disse que se sentia perdida sem ele, quando ela disse meu marido ou quem quer que seja, esses soundbeats tinham ganho vida própria, completamente destacados do contexto de uma turnê de imprensa projetada para vender um filme de romance. Robbie recentemente esclareceu o ar em uma entrevista com Glamour. Ela falou sobre seu personagem no filme dizendo: Katie e Heathcliff têm codependência e seu relacionamento é realmente cativante. Ela disse que seu comentário de codependência foi tirado do contexto e que o relacionamento de Katie e Heathcliff é codependente. Em outras palavras, ela estava falando sobre os personagens, não sobre ela e Jacob como pessoas. A turnê de imprensa borrou essas linhas porque é para isso que as turnês de imprensa são projetadas, para fazer você acreditar na química para que você compre um ingresso. E é aí que precisamos dar um passo atrás e ser honestos sobre o que realmente aconteceu aqui. Cada citação de Margot e Jacob estava a serviço de promover um filme muito caro e muito alto perfil que o próprio Margot produziu.
A própria produtora de Robbie estava por trás do filme, e ela é tanto sua estrela quanto sua produtora. Cada comentário de obsessão mútua, cada anel, cada santuário, tudo serviu à narrativa do filme. Heathcliff e Catherine são definidos por seu amor totalmente consumidor um pelo outro. A turnê de imprensa espelhava isso propositalmente. Jacob Elordi himself tem falado sobre como pode ficar sobrecarregado pelo destaque. Uma vez ele disse: "Posso ver a beira de um penhasco e estou apenas me equilibrando na beira. Meu medo é, qual passo você não pode voltar?" Ele é um ator que repetidamente expressou desconforto com a natureza invasiva de fofocas de celebridades. Uma vez ele disse que queria fazer uma pausa na atuação completamente antes de Fennell pedir a ele para estrelar em Wuthering Heights. A ideia de que ele estava secretamente tendo um affair com sua co-estrela casada enquanto simultaneamente começava um relacionamento com uma Jenner é uma narrativa que vende cliques, mas desmorona sob qualquer escrutínio sério. O que é muito mais provável, e o que as evidências realmente suportam, é simples. Margot e Jacob são co-estrelas que genuinamente se tornaram amigos próximos durante uma filmagem intensiva. Eles se uniram sobre seus backgrounds australianos compartilhados. Os atores se uniram no set sobre suas raízes australianas e compromisso com as artes. Elordi revelou que tinha sido um fã de Robbie desde seus dias na novela australiana Neighbours e que vê-la em The Wolf of Wall Street foi quando ele soube que ela tinha se tornado um fenômeno global. Eles se inclinaram para a turnê de imprensa com o entendimento completo de que vender o romance de Catherine e Heathcliff exigia vender sua própria química. Isso é Hollywood. Esse é o trabalho. Enquanto isso, a vida romântica real de Jacob estava avançando longe de Olivia Jade, com quem fontes confirmaram em fevereiro que as coisas terminaram para sempre, e para um novo capítulo com Kendall Jenner. De acordo com People, a supermodelo e o ator estão saindo e se conhecendo nos últimos meses. As coisas estão aparentemente indo bem. Isso ajuda que ambos tenham estado em Los Angeles muito, o que lhes deu tempo para se unir. A história de matrimônio de Kylie está lá. Os encontros duplos com Timothée Chalamet estão aparentemente acontecendo. E se Elordi e Jenner realmente levaram seu relacionamento para o próximo nível, ela seria a segunda de suas irmãs a namorar um ator indicado ao Oscar. Então, quando Margot Robbie quebrou seu silêncio, não foi a declaração dramática e emocional que as pessoas esperavam. Era um esclarecimento medido e profissional de uma mulher de 35 anos que entendia exatamente o que a turnê de imprensa tinha feito e estava simplesmente trazendo a narrativa de volta à realidade. Ela estava falando sobre personagens. Ela estava fazendo seu trabalho. E Jacob, ele estava fazendo o dele também, enquanto também, como se viu, silenciosamente se apaixonando por alguém novo. A internet cria um triângulo amoroso. O que ela conseguiu foi uma aula magistral em química de turnê de imprensa, um romance privado que conseguiu ficar escondido por meses, e uma atriz casada que teve de lembrar a todos que a atuação é, de fato, atuação. Nem Kendall nem Jacob confirmaram publicamente seu relacionamento, e dado como ambos lidam com suas vidas privadas, isso pode ficar assim por um tempo. Mas as peças estão todas lá. A matrimônio de Kylie, os encontros da mansão de Beverly Hills, o avistamento da Vanity Fair, o beijo de Coachella, e Margot Robbie calmamente voltando para seu marido e seu império produtor, se perguntando por que alguém pensou que ela era parte dessa história em primeiro lugar.